Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o terceiro vídeo da playlist Biomecânica, o que você precisa saber para não morrer de fome. Essa é uma parceria entre os canais Educação Física com Vinho e Treino em Foco. No vídeo anterior, eu te falei sobre as ferramentas de avaliação do movimento mais utilizadas pelo povinho da biomecânica. E hoje eu vou te esclarecer alguns termos técnicos importantes para mais tarde a gente não ficar meio perdido no fogo cruzado. Vamos começar falando de movimento linear e angular. Quando a gente analisa o movimento do corpo humano ou de um equipamento, tipo uma bola, uma raquete, qualquer coisa, podemos analisar o movimento da perspectiva linear ou de translação e da perspectiva angular ou de rotação. O movimento linear é o movimento de um ponto no espaço ao longo de uma trajetória reta ou em curvas. Em vários movimentos de saltos e quedas, o foco de análise do movimento linear vai ser o centro de gravidade quanto ao deslocamento e a velocidade. Já o movimento linear é aquele que ocorre em torno de um eixo de rotação. No corpo humano, as nossas articulações do tipo de artrose são de 6 tipos. Esferoide, que a gente encontra na glenomeral ou na coxa femoral. Depois, trocoide ou pivô, que a gente encontra na radionar proximal distal, por exemplo. Os gínglios ou dobradiças, né, nas interfalangianas, né, ou uma das articulações do cotovelo. A condilar, que é a articulação do punho. A articulação em sella, que é a carpo-metacarpiana do polegar. E a gente ainda tem articulações planas, que não são articulações que giram em torno dos eixos, são articulações meramente de deslizamento. Então, a gente não vai considerar essas para o nosso tipo de análise. Todas essas articulações, com exceção das planas, formam sistemas de alavancas, que são barras que giram em torno de eixos de rotação. O eixo é o próprio centro das alavancas. E os ossos representam as barras. Então, que pena. Você errou. Então, exceto as articulações de deslizamento, todas as outras descrevem trajetórias angulares ou rotatórias. Para analisar o movimento articular ou o corpo como um todo, a gente divide o deslocamento em 3 planos. E aí eu vou chamar o meu assistente para assuntos cinesiológicos, que é o Fortinho. O João tem o Caios. Isso aí. Pois é, por enquanto, o Fortinho é o que a casa oferece. Bom, o plano sagital é o plano que divide o corpo, então, em metades direita e esquerda. E os movimentos associados ao plano sagital são os movimentos de flexão e extensão. Já o plano transverso divide o corpo entre metades superior e inferior. E os movimentos associados a ele são os movimentos realizados no eixo longitudinal, como as rotações e, no caso do Fortinho, pronação e supinação. O Caios é melhor. Já o plano frontal divide o corpo na metade anterior e na metade posterior. E os movimentos que a gente consegue desenvolver nesses planos são, por exemplo, a abdução e a adução. O metro é a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades para o movimento linear. E o grau é a unidade de medida do movimento angular. Para a gente analisar o movimento, por exemplo, no que vimos no vídeo anterior, referente à cinemetria, a gente precisa determinar um sistema de referência espacial. Então, para cada plano, vai corresponder um eixo.
A forma mais simples de fazer esse tipo de análise é a bidimensional, mas ela também vai ser a menos informativa, porque são dois eixos imaginários, um perpendicular ao outro, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, e a limitação é que a gente só consegue analisar os movimentos que ocorrem em um único plano. Por exemplo, volta aqui fortinho, eu consigo analisar, abduções e aduções, se eu estiver filmando nesse plano que o fortinho está olhando para vocês, mas se tiverem rotações, a gente não consegue fazer a mensuração dessas rotações, tipo pronação, supinação, enfim. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se tiver em outro plano. Aqui, por exemplo, eu conseguiria medir só flexões e extensões, e eu não conseguiria medir, o quanto abriu esse ângulo se ele tivesse também fazendo uma abdução e uma adução. A vantagem é que, se o movimento for só nesse plano, a gente consegue fazer a filmagem com uma única câmera e não precisa fazer uma reconstrução tridimensional. Um exemplo disso seria um movimento de stiff, um leg press, então são movimentos que vão ocorrer em um único plano. Já se a noção de profundidade for necessária, aí a gente vai precisar fazer uma reconstrução tridimensional usando mais de uma câmera, às vezes muitas câmeras. E aí um exemplo dessa situação de análise é o centro de gravidade na caminhada, que se desloca para frente, para cima, para baixo, para o lado, como a gente vê nessa animação. Os movimentos das articulações dos tornozelos, joelhos, quadril, ombros, eles ocorrem no plano sagital, podendo ocorrer alguns movimentos de afastamento da linha média do corpo ou do plano frontal e alguma rotação medial da perna no plano transversal, tipo andar de modelo. Já em uma estrelinha na ginástica artística, a gente vê o corpo inteiro girando em torno dos eixos dos punhos. Dá para colocar uma marca em qualquer uma parte do corpo e fazer essa análise como se as pernas dela fossem os ponteiros de um relógio. Tá, e daí o que eu faço com tudo isso? Bom, eu precisava te dar essas explicações para que tu entendas que no corpo humano, os movimentos angulares das articulações determinam os movimentos lineares do centro de gravidade do corpo como um todo, quando for o caso. Quer dizer, a gente só consegue produzir movimentos lineares por causa dos movimentos rotacionais das articulações. Não entendi nada. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Volta aqui, fortinho. Se o fortinho, por exemplo, tivesse em cima de um skate, tá, paradinho em cima de um skate, ele passaria fazendo um movimento linear na nossa frente. Mas, se ele estiver caminhando, e vai ser um pouco difícil fazer ele caminhar, porque ele não é tão bem articulado assim, a trajetória do centro de gravidade dele nós estamos precisando de um Caios aqui no Educação Física com Vinho. Voltando. Então vamos ver se faz sentido. Se a gente analisa a posição do centro de gravidade do nosso corpo como um todo, quando a gente caminha em linha reta, o centro de gravidade vai percorrer uma trajetória em linha reta. Agora, para a gente conseguir esse movimento em linha reta resultante, digamos assim, a gente precisou fazer as nossas articulações girarem em torno dos seus eixos. Então, os movimentos articulares todos, eles são rotatórios, eles são angulares. Mas pode ser que o movimento que resulta das ações angulares seja um movimento em linha reta. Agora eu entendi! Entender essas coisas é importante porque nós usualmente fazemos movimentos em cadeias cinéticas, que são conjuntos de articulações. E se não houver uma boa coordenação entre essas articulações na cadeia cinética, os movimentos angulares das articulações não vão resultar no movimento linear como a gente tinha pensado inicialmente.
Agora a gente vai falar um pouco sobre velocidades linear e angular. Velocidade é a mudança da posição de um corpo na unidade de tempo em relação a um referencial. O conceito é o mesmo tanto na velocidade linear como na velocidade angular. No caso da velocidade linear, é o espaço percorrido pelo tempo gasto para percorrê-lo, em metros por segundo. E na velocidade angular, vai ser a angulação percorrida dividida pelo tempo gasto em graus por segundo. Nesse caso, a gente tem que usar, por exemplo, um goniômetro para medir a variação angular, já que a gente não pode medir esse movimento em metros. Tecnicamente, a gente não calcula a velocidade dos movimentos no chão da academia. O que a gente faz é usar a relação entre elas. Quando a gente pede para um aluno realizar um movimento mais rápido, a gente está manipulando a variável tempo. Ou então, quando a gente pede para o aluno fazer uma extensão vigorosa do quadril, a gente está pedindo para ele aumentar a velocidade angular da articulação coxo-femoral. Só cuidado para não cair em pegadinha. Tanto velocidade linear como angular são conceitualmente semelhantes, quer dizer, mudança da posição, da unidade de tempo, relativa, um referencial, mas a velocidade angular de uma articulação não coincide com a velocidade linear de um segmento. Não entendi nada. Tá, calma que eu explico de novo. Trajetórias lineares, elas são medidas com uma trena, enquanto que as trajetórias angulares a gente mede com o goniômetro. Olha para essa figura. Nessa abdução de ombro dá para ver dois parâmetros, a articulação do punho e a do cotovelo, que eu marquei em verde. Eu marquei essas posições partindo de mais ou menos 45 graus até os 90 graus, que eu destaquei em vermelho. As duas articulações percorrerão 45 graus até chegarem aos 90 graus ao mesmo tempo. Logo, apresentam exatamente a mesma velocidade angular. Mas a marca do punho percorre uma distância linear maior, porque o segmento é mais distante do ombro do que do cotovelo. Se o membro superior chega como um todo dos 45 graus até os 90, então o punho terá que ter uma velocidade linear maior para chegar ao mesmo tempo que o cotovelo. Quanto maior a distância do ponto até o eixo de rotação, maior será a velocidade linear desse ponto. Isso mesmo, mas mais adiante a gente vai falar sobre o conceito de torque e aí a gente vai precisar entender essa diferença entre distância linear e distância angular. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as 3 leis de Newton e ver se não reclama, porque se a gente estivesse estudando biomecânica a partir da mecânica quântica de Einstein, o buraco matemático ia ser muito mais fundo. Por hoje era isso. Um beijo da bruxa e até a próxima!